seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse livro aqui eu vou falar pra vocês o porquê que eu acho o pior e o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse livrão, Escuridão Total Sem Estrelas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E deixar também o seu like, porque deixando o seu like eu sei que você gosta desse conteúdo e eu posso trazer mais. Agora sim, vamos falar sobre Escuridão Total Sem Estrelas. Bom, de longe, Escuridão Total Sem Estrelas é o livro mais pesado que eu já li na minha vida e o mais horrível. Não horrível no sentido ruim, mas horrível no sentido pesado, brutal, sanguinário. É um livro extremamente brutal. Ele vai tratar de crimes, são 4 contos que tem aqui dentro e os 4 contos têm crimes desumanos. As narrativas desses contos aqui, elas são extremamente brutais e chocantes e muito profundas e ao mesmo tempo envolventes, porque todos os protagonistas dos 4 contos, eles se veem em um mundo total sem estrelas, uma escuridão total sem uma luz. Acho que é por isso que o King escolheu esse nome para esse livro aqui. Então eles se veem nessas situações onde eles acham que não tem saída a não ser fazer coisas horríveis com pessoas próximas. Quando o Stephen King escreveu esse livro aqui, inclusive no pós-fácil ele fala o que eu vou falar agora pra vocês. Ele disse que ele tentou dar o melhor dele pra mostrar pras pessoas o que pessoas podem fazer e como elas podem se comportar sobre circunstâncias terríveis. E eu acho que ele conseguiu. Aí nessa parte eu quero voltar no que eu falei antes. Aqui são pessoas que têm suas vidas normais até um acontecimento mudar o rumo. E daí o que acontece? O que o Stephen King quis fazer? Ele quis mostrar como pessoas podem se comportar sobre situações complicadas, sobre situações terríveis e como elas vão agir. E é muito isso que ele desenvolve nos protagonistas, ele desenvolve a personalidade, as atitudes dos personagens durante essas situações e quais são as ações que elas vão fazer em cima dessas situações, sabe? Situações onde elas acham que não tem mais nenhum tipo de saída. Agora que eu já falei bastante o porquê que eu acho que esse livro é brutal e cruel e um dos piores que eu já li, no sentido, assim, de brutalidade, né, porque eu acho muito bom esse livro, apesar de ele ter um tema extremamente pesado, eu acho que foi muito bem escrito. Mas agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre cada conto que tem aqui na contracapa e falar o que eu achei de cada conto também. O primeiro conto é o 1922, acredito que muitos de vocês conhecem devido à adaptação da Netflix, mas agora eu vou dar uma compilada um pouco na história. 1922 é narrado através de uma carta de confissão 8 anos após um crime terrível que ocorreu em 1922. Wilfred, Hank e Arlette vivem numa fazenda. Essa fazenda está prestes a perder suas terras. O Wilfred é o dono dela e ele não sabe mais o que ele fazer porque ele não tem dinheiro, mas ele sabe que sua esposa tem um dinheiro guardado. Ele pede o dinheiro pra ela e ela diz que ela não vai entregar. Então Wilfred, junto com seu filho Hank, de apenas 14 anos, tramam um plano para acabar com isso. E já nas primeiras páginas, na verdade na primeira página, ele já fala que ele e o filho dele mataram a Arlette e que eles saíram impune. Só que isso tem muita coisa ainda envolvida, porque além de ele sair impune, outras consequências aconteceram, e é isso que ele vai relatando durante o conto. Então ele vai narrando como isso tudo aconteceu, o porquê que ele matou, como aconteceu, qual foram as consequências do depois. Então essa é a base do 1922, como eu disse, vai acontecendo outras coisas ao longo da narrativa, vai acontecer até algumas reviravoltas no meio, que vai mudar o rumo de algumas coisas, e esse é o conto mais longo do livro, ele tem 140 páginas. Esse conto é muito brutal, extremamente pesado. A forma que eles matam a Arlette é muito sanguinária, é muito horrível e mostra também esse conto o poder da persuasão de uma pessoa sobre a outra, né? Porque o pai, o Wilfred, ele convenceu o filho de 14 anos a matar a própria mãe. Vocês têm noção do poder de persuasão que um ser humano pode ter em cima do outro? Mas aí o que eles não pensam é a consequência que isso vai ter futuramente. E é isso que o conto vai mostrar. O que eu posso dizer pra vocês sem spoiler nenhum é que nada sai como esperado. Tudo que eles acharam que ia dar certo, não dá certo. E começa a acontecer uma sequência de outras coisas terríveis. Outras coisas que eles nunca imaginaram que ia acontecer. Mas mesmo assim, os dois saem impunes de todo esse crime horrível que eles cometeram. Mas claro que não ia ser só essa impunidade que ia ficar no ar, outras coisas horríveis iam acontecer no caminho dos dois. E o final desse conto é simplesmente de explodir a cabeça. É impensável o final desse conto, é muito, muito bom. O segundo conto também é super pesado, é o Gigante do Volante. O Gigante do Volante a gente vai conhecer então a Tess. Ela é uma escritora de livros de mistério e nesse dia ela tá voltando pra casa após uma palestra. Ela usa o GPS pra ir pra voltar porque ela foi pra uma palestra numa cidade vizinha, só que na volta o pneu dela acaba furando numa estrada bem solitária. Ela pede ajuda então pra única pessoa que poderia ajudar, que é um caminhoneiro que tava passando no local. O que ela não imagina é que esse caminhoneiro tinha uma má intenção e ele arrasta ela e estupra ela dentro de um posto de gasolina desativado e deixa
ela ali à beira da morte. Por que à beira da morte? Porque ele acabou espancando ela porque ela tentou resistir. Então ela fica ali, se eu não me engano, mais de um dia até ela conseguir se levantar, pegar o carro dela, arrumar e ir pra casa. E quando ela vai pra casa, então ela decide se revelar um lado que ela não conhecia dela mesma, porque ela quer vingança, ela quer encontrar esse cara e punir ele pelo crime que ele fez. Essa é a trama desse conto, e ele também é narrado em terceira pessoa, então a gente consegue sentir as angústias e os pavores e as dores que a personagem tem depois do que aconteceu, né? E mesmo em casa, depois segura, ela tem arma e ela mora com o gato dela. Também ela se sente, assim, totalmente prisioneira da própria cabeça, porque o que transforma tudo pior ainda é o que na cabeça dela nunca vai ser apagado, sabe? Ela vive esse terror diariamente. E aí ela começa, então, a criar essa vingança pra tentar encontrar essa pessoa, porém, ela tava tão apavorada naquela época que ela não conseguiu pegar muitos traços, então a gente vai acompanhar ela indo procurar essa pessoa, indo atrás, mas também muito mais as angústias e os pavores que ela tá vivendo e vai ter que viver o resto da vida com o que aconteceu com ela. Eu acho que o que esse conto mostra pra gente é como uma pessoa pode mudar após um acontecimento terrível na sua vida, né? Ela que era uma pessoa normal, super tranquila, nunca imaginou se vingar ou fazer mal pra alguém, e agora, após o cara ter estrupado ela simplesmente quer matar ele, quer encontrar, quer que alguma justiça seja feita. Ela não aceita que isso fique assim simplesmente impune, que ele quase tenha matado ela. Ainda ela agradece muitas vezes por ela ter sobrevivido, por ela não ter morrido naquele posto de gasolina, ter aguentado, mesmo machucada. Então é um ponto que o Stephen King consegue trabalhar bem, essa questão dela querer a justiça e ela desvendar um outro lado, um lado mais obscuro de si mesma, em cima desse conto, sabe? É super interessante de ler, de analisar como a mente humana muda perante algumas situações horríveis que acontecem. Eu tenho que avisar também que esse conto também teve uma adaptação de 2014, o nome dele é Big Drive. O próximo conto é Extensão Justa, ele é o conto mais curto de todo o livro, ele tem menos de 40 páginas e ele mistura daí o sobrenatural. O sobrenatural nas histórias de Stephen King é uma coisa super normal, super que ele consegue desenvolver muito bem. Ele geralmente coloca então uma pessoa normal e coloca o sobrenatural pra fazer abrir uma caixinha de surpresas e ver qual vai ser as reações humanas junto com essa mistura. E é exatamente o que vai acontecer nesse ponto, que o protagonista é o Dave Strater, ele tem um câncer terminal e após ele entrar numa loja e conhecer um negociante pra lá de macabro e estranho, ele conta um pouco da vida dele, fala que ele tem esse câncer terminal e que ele queria ter uma opção de ter mais dias, ele queria poder ter mais dias pra viver com a família dele e, enfim, né, ter toda a sua vida pela frente, ainda ele não queria morrer tão novo. Aí, então, esse negociante pra lá de macabro fala assim, ok, vamos fazer um pacto e eu faço uma extensão dos seus dias aqui de vida. O que tu acha? Aí ele, ok, né? Como é que a gente faz isso? No momento ele acha que o negociante é louco, ele não dá muita, vamos dizer assim, muita corda para aquilo, mas conforme o negociante vai falando como isso poderia acontecer, ele começa a se interessar. Porém, esse pacto, essa extensão não seria feita por ele e não ia afetar ele nem pessoas que ele ama, mas sim as pessoas que ele odeia. Então o Dave, ele vai escolher uma pessoa que ele odeia e essa pessoa vai sofrer as consequências desse pacto. E sem dúvida esse conto, por mais que ele seja curto, menos de 40 páginas, ele é simplesmente sensacional, ele é muito bem escrito. E esse aqui que eu falei muito sobre a ganância, é isso que eu me refiro, porque o Dave Strater, ele é muito ganancioso. Então ele vai passar todas as coisas que iam acontecer com ele pra essa pessoa que ele escolheu por causa do pacto. É um conto super interessante, mas assim, 100% a cara do Stephen King. Eu acho que esse conto mostra o quanto a ganância move o ser humano, o quanto a ganância enche o ego do ser humano, né? Porque ele é capaz de escolher então a pessoa que ele odeia, e a pessoa que ele escolhe dentro do conto é simplesmente um pouco inacreditável, porque é por pura inveja. Ele vai escolher aquela pessoa porque ele inveja a vida dela, sabe? Então ele quer que aconteça coisas ruins com aquela pessoa, porque ele não teve aquelas opções de vida, ele não teve aquelas escolhas, aquele poder de escolhas e não tem aquela qualidade de vida que essa pessoa que ele vai escolher tem. Então é um conto bem construído, por mais que seja super curto, ele consegue mostrar o poder que a ganância tem sobre o ser humano. Então o livro é encerrado com o último conto, Um Bom Casamento. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Darcy e seu marido, eles são casados há mais de 20 anos. Numa noite qualquer, o marido dela tá viajando e Darcy vai na garagem, eu não lembro direito o que ela vai procurar, na verdade, mas ela acaba mexendo na garagem das coisas do marido e acha uma caixa. Nessa caixa ela acha coisas que podem vir a mostrar pra ela que o marido e o homem que ela conhece há mais de 20 anos não é a pessoa que pode parecer ser. Nesse conto aqui eu não posso falar mais nada, senão eu estragaria a tua experiência lendo ele e a grande revelação do que tá por trás do conto, mas esse conto mostra o
quanto a gente pode não conhecer pessoas que a gente acha conhecer a vida toda. Porque a Darcy era casada com o marido dela há 20 anos, mas ela conhece ele há muito mais anos. E ela começa a se questionar que se não fosse por esse acidente, esse inconveniente dela acabar aí procurando essa coisa na garagem, ela ter achado essa caixa, por quanto tempo ela ia viver sem saber a grande verdade por trás do marido, entendeu? Então eu acho que o Stephen King também novamente conseguiu mostrar uma coisa super real, quando a gente não conhece as pessoas, mesmo que a gente é casada com elas e acredita que a gente conhece ela a vida inteira. É um conto muito, muito bom, muito fluido. O final e a revelação, assim, é de explodir a cabeça, é sensacional. Fora que é inacreditável os acontecimentos desse conto, porque tem coisas que acontecem e tu pensa, não, como isso pode ser possível, sabe? É de explodir a cabeça. Tem a parte do final ali, do conto, quando acaba o livro, daí tu pensa assim, não pode ser isso, sabe? Assim, é uma coletânea de contos. Esse livro aqui é uma coletânea de contos simplesmente excelente. Mostra o poder e a crueldade da maldade humana e até onde elas podem ir sem medir as consequências. É um livro simplesmente sensacional. Porém, é um livro que não dá pra indicar pra pessoas. Eu não indico pra pessoas sensíveis a todos esses assuntos que eu falei aqui, porque realmente é super pesado e perturbador. Não posso deixar de mencionar que esse último conto, O Bom Casamento, também ganhou uma adaptação. Se eu não me engano, foi em 2015. O nome dele é Good Marriage. Eu não sei dizer pra vocês se tem algum streaming brasileiro aqui, mas dá pra dar uma procurada. Eu ainda não assisti essa adaptação e nem do Big Driver, quero também só assistir a do 1922, e eu gostaria muito que tivesse da Extensão Justa também. Esse livro aqui também, de tão bom que ele acabou ganhando 2 prêmios que é super importante do mundo da literatura, é o Bram Stoker e o British Fantasy. Agora eu vou falar um pouco sobre as inspirações para os 4 contos. O King, ele fala no pós-fácil desse livro como ele teve a ideia para criar os 4 contos, e é simplesmente assim, esse homem é genial. Deixa eu contar pra vocês. A inspiração pro primeiro conto, 1922, ele diz que ele tirou de um livro de não ficção de 1973 chamado Wisconsin Dead Trip. Ele diz que nesse livro tinha fotos rurais de uma cidadezinha de Wisconsin e ele achou uma ausência muito forte de rostos humanos e, assim, um lugar totalmente isolado, e ele quis passar essa sensação no 1922. Já no segundo conto, O Gigante do Volante, o Steven, ele teve a ideia quando ele voltava de numa sessão de autógrafo, e ele parou num Burger King e ele pegou o lanche dele, e quando ele foi sair, ele disse que viu uma moça que tinha acabado de furar o pneu. Aí ele disse que ele viu que na vaga do lado tinha um caminhoneiro e ela tava conversando com esse caminhoneiro, e ele perguntou pra moça, você precisa de ajuda? E o caminhoneiro disse, não, pode deixar que eu ajudo. Então o Steve foi embora e ele falou assim, eu levei meu lanche pra casa, eu acredito que a moça tenha conseguido trocar o pneu dela, mas eu saí daquele Burger King com a ideia pro conto O Gigante do Volante. Em Extensão Justa, o terceiro conto do livro, o Steven, ele teve a ideia de pegar a ideia de uma rua que tem perto da casa dele, que margeia e liga uma extensão ao aeroporto. Ele diz que normalmente quando ele vai pra cidade, ele caminha nessa mesma rua durante 5 ou 6 quilômetros. Ele diz que num dos lados dessa rua do aeroporto que margeia, né, que tem essa extensão, tem um monte de barraquinhas de vendedores ambulantes. Eles vendem ali por anos e anos. Inclusive, o Stephen King, ele tem um dos vendedores ambulantes preferidos dele, que ele chama o cara da bola de golfe. Ele sempre aparece perto da primavera. Esse cara, ele acaba vendendo bolas de golfe usadas. Ele pega a barraquinha dele, monta, ele vai até um campo de golfe municipal de Bangor e pega todas as bolinhas de golfe que dá pra juntar, que ficaram na neve, ele lava, as que estão muito ruins ele bota fora, e as que estão mais ou menos ele bota pra vender na lojinha dele, lá na beira dessa extensão do aeroporto. Ele diz que até o carro desse vendedor, do cara do bola de golfe, tem uma decoração de várias bolinhas de golfe pendurada no para-brisa. Ele diz que achou uma decoração super genial. E foi um dia observando esse mesmo vendedor fazendo essa caminhada que veio a ideia dele na cabeça de escrever, então, Extensão Justa. Ele também decidiu, então, ambientar o conto Extensão Justa dentro de Derry, porque pro Stephen King, Derry é disfarçada de Bangor, simplesmente outro nome. E a ideia pro último conto, Um Bom Casamento, veio depois do King ler um artigo sobre o Dennis Rader. Pra quem não sabe quem é o Dennis Rader, é o assassino BTK. Aqui eu não posso entrar em detalhes que seria spoiler sobre o último conto, mas é bem incrível que ele tenha pegado essa ideia do BTK pra criar, então, o conto Um Bom Casamento. Quando vocês lerem, vocês vão entender. E agora, pra fechar o vídeo, eu decidi ler um trecho do pós-fácil desse livro aqui, que eu acho que quando o King escreveu essas palavras, ele fez essa junção, ele definiu 100% o que retrata nessas histórias. Então eu vou ler pra vocês. Mas acho que essas histórias também dizem que a nossa nobreza não reside principalmente no sucesso, mas na tentativa de fazer a coisa certa. E é quando falhamos ou nos afastamos deliberadamente do desafio que o inferno se faz. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu comentário, seu like, se inscrever no canal para me ajudar na divulgação. E um beijo, até o próximo vídeo.